vamos finalmente falar sobre REST. A gente já falou sobre o que é uma API, a gente já falou bastante sobre HTTP, agora vamos falar um pouco sobre o REST. REST, ou pelo nome completo, Representational State Transfer, é um estilo de arquitetura de API. Tá? Ou seja, é um conjunto de ideias que vão definir como um recurso vai ser acessado na rede. Primariamente, o REST não foi pensado para desenvolvimento de API, não foi pensado para usar com HTTP, mas ele tem um conjunto muito bom de ideias que podem ajudar a gente a definir uma API com endpoints melhores e que fazem mais sentido dentro de um contexto. Esse conjunto de ideias, ele acaba se tornando padrão porque muita gente começou a usar e muita gente começou a ver que dava certo. E acaba que, quando você fala que a sua API está no padrão REST, ela segue uma quantidade de regras e uma quantidade de ideias que são comuns e que as pessoas vão conseguir usar com menos dificuldade. Como que essas regras funcionam? Elas vão definir como que um recurso tem que ser identificado, como que ele tem que ser acessado, como ele tem que ser disponibilizado. E quando a gente vai usar APIs HTTP, a gente vai usar o formato das URLs para definir como eles têm que ser acessados. Então a gente vai definir os recursos e, em cima dos recursos, a gente vai definir usando o protocolo HTTP e as regras para acessar essas informações. Um exemplo de padronização que o REST trouxe é a padronização das rotas. Anteriormente, a estrutura de endpoints usada era caótica. Cada empresa tinha a sua estrutura. Então, se você estava trabalhando com uma empresa e você queria obter a lista de pedidos, ela falava que estava lá empresax.com.br/pedidos/listar. Aí você queria trabalhar com a empresa Y, ela falava que você tinha que mandar empresay.com.br/pedidos/listar e você tinha que passar parâmetros de query string com as informações extras. E então você ia numa empresa Z e essa empresa definia que para você pegar a lista de pedidos você tinha que entrar no caminho /cliente, o seu ID de cliente, /pedidos, o número do seu pedido, /listar, para ele listar todos os pedidos. Mas eu preciso passar o número de um pedido? Não sei, mas a empresa Z tinha definido que a API dela era assim. E não existia uma coesão, não existia um padrão. No REST, a gente chega e fala, eu preciso de pedido, todo mundo vai ter um /pedidos e a gente vai usar o método HTTP GET. Fica padrão, fica coeso. Eu sei que se eu for da empresa X para a empresa Y, vai funcionar tudo mais ou menos do mesmo jeito. Pode ter diferença entre uma e outra, mas as diferenças vão ser pequenas. E eu sei também que se eu precisar passar algum dado extra que seja relativo a como eu quero receber os dados, a qual é a minha validação dos dados, quem está fazendo esses dados, vai ser enviado pelo header. Não vai estar no endpoint, não vai estar definido no pedido, vai estar definido no conteúdo que fala sobre as características daquele pedido, ou seja, nos cabeçalhos. A gente define que cada endereço é um recurso. Então, se eu vou lá, empresax.com.br/pedidos, eu sei que lá a gente está acessando um recurso chamado pedidos. Se eu vou em /clientes, eu sei que eu estou acessando um recurso chamado /clientes. São os clientes. Ah, mas todo mundo pode acessar os clientes? Não, mas todo mundo pode tentar. Se vai conseguir ou não, pelos headers de autorização, por outros headers que podem identificar se é de rede interna, se é de rede externa, a gente tem outras características. Mas está comum, todo mundo sabe como funciona, é algo que está padronizado. A gente tem aqui também um outro exemplo que é, imagina que eu quero obter os dados de um pedido. Eu posso fazer api.empresay.com.br/pedidos/12, onde 12 vai ser o número do pedido. Porque eu já tenho essa lista de pedidos e eu posso agora falar, daquela lista de pedidos, me traga o 12. Ainda está coeso. Eu ainda estou em /pedidos, que eu sei que é a lista de todos os pedidos, mas eu estou informando o número de um pedido. E mais uma vez a gente vai obter todo o contexto a partir dos cabeçalhos. Quem está acessando, qual tipo de dados ele precisa retornar, qual tipo de dados ele está enviando. Do mesmo jeito, quando a gente vai criar um pedido, a gente sabe
que a gente vai usar a rota em /pedidos. Se eu vou registrar um novo cliente em /clientes, usando o método POST e usando um tipo de dados que está definido previamente. Não existe mais uma bagunça em que cada um faz de um jeito. Ainda pode existir essa bagunça? Pode, mas não numa API que seja considerada RESTful, ou seja, que aplica todas as ideias do REST. Um outro ponto importante em relação ao uso da REST é que a gente entende que o HTTP é um protocolo que trabalha de forma desconectada. E usando a REST, a gente consegue definir que os endpoints eles fazem apenas um trabalho e fazem muito bem. E que todos os dados referentes à chamada vão ficar nos cabeçalhos. E que os dados que são enviados para cada um dos endpoints dentro da nossa API, no caso de registros, eles vão estar no corpo. A gente tira, nesse momento, toda a necessidade de usar os endpoints para a informação de dados. No endpoint, eu falo o que eu quero. No método, eu falo qual é a operação que eu vou fazer. Nos cabeçalhos, eu falo quais são os metadados, ou quais são as configurações, ou quais são os dados sobre a requisição que eu estou fazendo. E no corpo, eu envio ou recebo os dados de acordo com o que eu preciso. E, no momento em que eu desenho uma API para que ela tenha endpoints que fazem bem apenas um trabalho, eu consigo fazer com que essas APIs funcionem de forma mais rápida. E também faça com que essas APIs elas sejam desacopladas. Então, eu não preciso fazer 3 ou 4 procedimentos numa única API. Uma única API, ela faz um único trabalho. E, por exemplo, se eu preciso registrar um cliente e logo depois um pedido, não é numa única chamada que eu vou fazer isso, que é uma chamada que pode demorar e que pode gerar inúmeros erros. Eu vou fazer uma para registrar o cliente e trabalhar com os dados de cliente. E numa segunda chamada, eu vou fazer uma para registrar o pedido e vou tratar os erros dos pedidos, de forma desacoplada e de forma que eu saiba o que está acontecendo em cada passo. E isso levanta um outro ponto interessante. Como que eu vou saber que aquele cliente e aquele pedido estão relacionados? Eu vou usar os dados que estão no cabeçalho. Dados, por exemplo, de controle de sessão. Então a gente pode usar uma estrutura que a gente vai ver um pouco mais para frente, que são os cookies, em que o cliente e o servidor conseguem trocar dados extras sobre as chamadas e que nesses dados extras a gente coloca um controle de sessão, um identificador da sessão. E a gente vai fazer tudo isso usando os cabeçalhos. A gente não vai usar isso no corpo da requisição. A gente vai usar isso no lugar em que ele tem que ser usado. E por que o REST é tão importante? Ele vai disciplinar o uso e a criação das APIs. Se eu falo que uma API é RESTful, ou seja, ela implementa integralmente as regras, eu sei que ela vai funcionar de acordo com certas regras. Eu sei que ela vai funcionar de acordo com um conjunto de definições já existentes. E também esse tipo de arquitetura, esse tipo de ideia vai liberar o profissional, a profissional, para quê? Pensar na aplicação, porque a pessoa não vai pensar em como a rota tem que ser definida. A ideia já está lá, só precisa implementar como ela vai ser usada e quais são os retornos. Nesse momento, a pessoa desenvolvedora ela está livre para pensar apenas na implementação e não na interface.